Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com você, podendo celebrar ao nosso Deus, poder adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo e aprender da sua palavra. Sou grato a Deus pela sua vida, que poderia estar fazendo outras coisas, mas escolheu honrar os seus irmãos e separar um tempo para nos ouvir e para juntos celebrarmos ao Senhor. Queria aproveitar essa oportunidade também ainda, antes de nós orarmos, de convidar você que ainda não está participando de nenhum grupo. Todos os grupos já retornaram, já estão funcionando normalmente. E se você ainda não participou conosco dos grupos, dos aplicativos que nós fazemos ao vivo, que você possa procurar o seu líder. Se você não sabe o horário e o dia, que você entre em contato conosco para que nós possamos assim orientar você a participar juntamente conosco. Amém? Queridos irmãos, queria deixar um trecho aqui da palavra do Senhor que diz em Mateus 28, 20, quando Jesus dá a grande comissão, ele deixa uma promessa espetacular para todos nós. Uma promessa que faz toda a diferença nas nossas vidas. E ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. E os séculos, eles não se consumaram ainda, eles não terminaram, né? Então o Senhor está conosco no luto, está conosco no leito, na solidão, está conosco na companhia, na alegria, na tristeza, está conosco na prisão, está conosco na liberdade. O Senhor está conosco, Ele está com você no seu trabalho, está com você na sua casa, Ele está com você nas suas lutas, nas suas dificuldades, está com você quando você vai tomar a sua vacina, está com você quando você está esperando a sua hora chegar. O Senhor está conosco e Ele prometeu. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não fará. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Então creia, confirme, permaneça nessa promessa que Ele fez de estar com você, de estar conosco. Amém? Queridos, como eu disse, Ele está conosco no luto, está conosco na tristeza. E a palavra do Senhor também diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E nesse momento nós nos entristecemos com as perdas que nós temos sofrido, mesmo que sejam pessoas que nós temos certeza de que está com o Senhor, mas tem a tristeza e a dor da separação. E nós queremos aqui orar pelos enfermos, queremos orar pela família do Josué, do Moisés, da mãe deles, a Marina, dos seus familiares que perderam o pai e o esposo nesse final de semana. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor porque conhecemos a Tua palavra e a Tua palavra é aquilo que nos consola. A Tua palavra é aquilo que nos fortalece, é aquela que nos fortalece. E nós queremos pedir nessa hora que o Senhor venha fortalecer os nossos irmãos, fortalecer o Josué, fortalecer o Moisés, fortalecer a Marina, os seus outros familiares. Ó Deus, que o Senhor possa enchê-los com o Teu bálsamo, enchê-los com o Teu consolo. Ó Deus, e que o Senhor possa fortalecê-los nesse momento tão difícil, em nome de Jesus, Pai. Queremos pedir também por aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, que estão progredindo, aqueles que estão estabilizados, aqueles, Senhor, que talvez não tenham tido tanto progresso assim, mas nós continuamos orando e pedindo que a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles. Que nada impeça que o Teu reino venha sobre a vida deles e que nada impeça que a vontade do Senhor se cumpra na vida deles. Ó Deus, em nome de Jesus,
Nós precisamos do Senhor. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. E em nome de Jesus nós cremos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que nessa manhã o Espírito do Senhor continue falando conosco. Aleluia. Bom Amém. dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos da IEMP. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer ao único digno de receber a honra e a glória, que é o nosso querido Salvador e Senhor Jesus Cristo. Queria ler Salmos 33. Fala assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem, celebrem ao Senhor com melodias de harpa, toquem para ele com instrumentos de cordas, entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. Então que você aí possa cantar, possa engrandecer o nome do Senhor, possa louvar, e ele vai receber de bom grado aí o nosso louvor, em nome de Jesus. Vamos cantar Eu Te Louvarei. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei. Te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Vamos para a próxima. Seja engrandecido, Senhor, ó Rei da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança.
segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Aleluia, não há outro. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Me encontre, meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só Tu és santo, Deus, nós Te adoramos. Só Tu és santo, só Tu és santo,
és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Dá vontade de ficar cantando até parar, né? Louvando a nosso Deus, é tão bom. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não, não há. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. E eu me prostro ante a ti. E eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. E eu me prostro ante a ti. E eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Receba nosso louvor, Deus, que o Senhor possa alcançar cada vida que está escutando, Deus. Que essas vidas sejam transformadas pelo poder do Teu amor, pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados por tua glória. Nos inunda, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
conhecer este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença, queremos ser inundados. Aleluia. Fique com Deus, meus irmãos, se cuidem. Estou com saudade de todos vocês. Que Deus possa abençoar a semana de vocês, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Um abraço a todos, mas já quero também dar um bom dia para domingo e desejar uma boa semana que está vindo aí para todos nós. Sim, gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs hoje sobre o primeiro capítulo do livro de Ageu. São 2 capítulos, hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 1 e numa próxima ocasião completaremos sobre o capítulo 2, porque eu gostaria de abordar esse livro com um pouco mais de atenção em razão da sua riqueza, da sua profundidade, apesar da sua pequena dimensão em número de versículos. Mas antes vamos nos colocar na presença do Senhor, pedir dele a bênção, a direção, a orientação. Senhor, nós agradecemos por esse momento que teremos juntos e que a nossa reflexão, Senhor, a minha e compartilhada, ela possa, Senhor, ser edificante para nós. Cada um de nós possa tirar ensinamentos que possam pautar a nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de nós lermos o capítulo 1 de Ageu, do profeta Ageu, eu gostaria de dar uma base sobre a razão pela qual Ageu foi convocado por Deus, pelo Senhor, para trazer a sua profecia ao povo lá em Judá, lá em Jerusalém. Vamos lá então. Primeiro eu gostaria de deixar uma síntese de quais os 6 templos que nós temos na relação aí com Deus. O primeiro templo que nós podemos dizer foi o tabernáculo construído por Moisés e o povo que estava com ele na travessia do deserto. E o tabernáculo teve, entre outras finalidades, não só um lugar especial, exclusivo para a manifestação do Senhor, mas também como um símbolo de monoteísmo, um símbolo de que Deus era Deus único e Senhor de tudo. Um símbolo também para que as nações vizinhas, por onde viam aquele povo passando com o tabernáculo, pudessem entender que se tratava de uma situação única, exclusiva e especial, que aquele povo poderia acolher no seu seio os estrangeiros, mas eles não poderiam deixar a presença do Senhor para ir viver como os estrangeiros pelos territórios pelos quais eles passavam e viviam. Então, não vamos entrar em detalhes sobre o tabernáculo, mas seria como que o primeiro templo para a manifestação do Senhor. Depois que o povo cruzou o Jordão e começou a ocupação da terra de Canaã, o tabernáculo começou a perder assim um sentido, e porque o povo já estava dispersando na conquista da terra e, consequentemente, não havia a possibilidade que o tabernáculo fosse usado com a mesma dimensão e intensidade que era usado no deserto. Então, esse tabernáculo veio com o tempo a ser substituído pela tenda construída por Davi para acomodar a Arca da Aliança quando ela retornou para estar sob a guarda
de Davi. E Davi, então, construiu uma tenda bem mais simples do que era o tabernáculo do ponto de vista da estrutura física, mas não menos importante do ponto de vista da relação com Deus. Uma diferença singular entre o tabernáculo e a tenda de Davi é porque no tabernáculo só o sumo sacerdote tinha contato com o Senhor, com Deus, no Santo dos Santos. Na tenda de Davi, a adoração era mais festiva, a Arca da Aliança ficava numa situação visível para o povo e o povo cantava e dançava em torno daquela arca, fazendo a celebração e os rituais religiosos de então, mas sem a mesma característica que nós encontramos, então, no tabernáculo construído por Moisés. Depois, Davi morreu, Deus conclamou que seu filho Salomão, que se tornou rei no lugar de Davi, construísse, então, um templo num monte, num local que Davi escolheu, e Salomão, então, conseguiu materiais necessários. Ele já tinha amealhado uma riqueza enorme, era um homem talvez mais rico do seu tempo, e com isso, então, foi feita a construção do que nós conhecemos como Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão, ele durou até aproximadamente o ano 586 a.C., que foi o período em que os babilônios conquistaram a Palestina. Era um reino muito poderoso do ponto de vista militar, do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, e se aproveitou naturalmente da fragilidade que os judeus se encontravam nela e conquistou então Jerusalém. Ao conquistar Jerusalém, ele levou o povo cativo e, consequentemente, dentro do que nós conhecemos, saqueou o templo, levou todos os bens que pôde levar, que lhe interessou levar para a Babilônia, e destruiu o templo de Salomão, deixando tudo em ruínas. Bom, aí nós vamos entender que, um tempo depois, por volta do ano 538, o reino babilônico caiu e foi substituído pelo reino medo-persa. E aí nós temos, então, a presença do rei Ciro. O rei Ciro, no ano 538, quando ele assumiu, diz lá para nós, só para nós formarmos a base para entender a profecia de Ageu, vamos ler, por gentileza, o primeiro versículo do capítulo 1 de Esdras, que diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Passar pregão seria anunciar por escrito e arautos anunciando em praças públicas, em todo canto, o seguinte, versículo 2 também. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os meios da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Bom, aí o que aconteceu nesse momento é que, por ordem do rei Ciro, quem quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar. Mas o retorno para Jerusalém, dentro do olhar
que Ciro teve, que Deus deu a Ciro, ele tinha dois fundamentos centrais. O primeiro deles era que eles estariam voltando para Jerusalém para reedificar o templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônios. O segundo é, como diz claramente, adorar o Deus dos judeus em Jerusalém. Embora Ciro não fosse um homem que temesse a Deus, mas ele foi usado para Deus para que liberasse para o povo voltar para Jerusalém. E ele liberou de tal forma que ele criou todas as circunstâncias, orientou para que as pessoas fizessem doações para aqueles que fossem voltar, para que eles chegassem a Jerusalém com recurso suficiente para a construção do templo e também que eles tivessem apoio ao longo do caminho, em todas as circunstâncias, para que o retorno deles fosse bem sucedido. Então, foi uma coisa assim muito bem estruturada esse retorno. E a Bíblia nos mostra também em Esdras que em torno de 50.000 pessoas retornaram da Babilônia para Jerusalém e para suas cidades no entorno de Jerusalém. Eles não voltaram todos para Jerusalém, mas para a região de Judá, cada um para o ambiente de onde originalmente haviam saído 70 anos antes. E nesse contexto, então, nós percebemos que quem voltou para Jerusalém como líder foram duas pessoas importantes. Agora nós já podemos, por gentileza, entrar no livro de Ageu e lermos o primeiro capítulo de Ageu para nós associarmos com esse primeiro capítulo aqui de Esdras. E lembrando que o propósito que Ciro deixou o pessoal voltar é para que eles reconstruíssem o templo e tivesse o ambiente, a estrutura para adorar o Deus dos judeus em Jerusalém. E que como Ciro disse, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então há um grande simbolismo nisso, no retorno e na reconstrução do templo, pela importância do templo, pelo simbolismo do templo, da relação do povo com Deus naquela circunstância. E aí, então, nós vamos ver que no ano 538, voltou, então, para Jerusalém, como diz aqui a palavra do Senhor, assim, em Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos:
por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que de cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Muito bem, vamos ver aqui uma questão muito importante nessa fala aqui de Ageu. Mas se nós não situarmos dentro da história, essa profecia de Ageu não faz nenhum sentido para nós não conseguimos compreendê-la. Então nós vamos tomar, por favor, em 586 a.C., os babilônios levaram os judeus cativos. Em 538 a.C., o Império Babilônico já tinha caído e o Império Medo-Persa surgiu, e Ciro, então, ordenou o retorno dos judeus para Jerusalém e voltaram 50 mil judeus aproximadamente. Os comentaristas dizem que voltaram principalmente sacerdotes, levitas e pessoas mais assim religiosas, mais dedicadas às coisas de Deus, porque grande parte das pessoas, dos judeus, já estavam integrados na cultura babilônica, depois na cultura medo-persa, já tinha seus negócios, suas famílias, seus afazeres, e não quiseram voltar nessa primeira leva. Bom, o que nós então percebemos que é importante nesse primeiro momento é entender que os judeus chegaram com todo o apoio que tinha, com toda aquela infraestrutura, e começaram a construir o muro, o templo. Um templo muito mais modesto do que o templo de Salomão, em termos de tamanho e da sua elegância arquitetônica, da sua riqueza, porque eles estavam voltando do exílio sem os recursos de mão de obra e de dinheiro que o Salomão tinha. E duas coisas nós vamos lembrar aqui também. A primeira delas, que o templo era menor, mais simples, mais modesto, mas nem por isso menos importante no projeto de Deus. A outra coisa que nós vamos perceber é que Jerusalém não era uma cidade murada até então. Jerusalém passou a ser uma cidade claramente murada anos depois, quando Neemias veio numa segunda leva de pessoas que retornaram a Jerusalém, a Judá, como vamos ver numa outra ocasião. Mas, continuando então, os judeus que vieram sobre o comando civil, do governo civil de Zorobabel, que ele foi designado como sendo governador de Judá. E a coordenação religiosa sobre Josué. E o povo então trabalhou por 4 anos. Mas nesses 4 anos eles começaram a diminuir a sua atenção, o seu cuidado, a sua presença, fazia corpo mole e não fizeram uma construção no ritmo que deveriam ter feito e se esqueceram. Esse é o grande ponto da profecia de Ageu. Eles se esqueceram que eles voltaram para Jerusalém para cumprir aquilo que foi determinado pelo rei Ciro e o apoio que eles receberam de reconstruir o templo
e retomar a adoração ao Senhor no templo. Isso eles não fizeram, porque em torno de 4 anos eles abandonaram a construção. A Bíblia, os comentaristas dizem que eles desviaram o material que seria para construir o templo e foram construir as suas casas. Tanto é que eles construíram casas muito ricas, como a Bíblia diz, casas apaineladas, casas com luxo, casas com muito e muito conforto. Com isso, então, nós percebemos que eles ficaram por aproximadamente aí 15 anos sem trabalhar na construção do templo. E aquilo que eles haviam construído entrou num processo de ruína também, de abandono e de roubo, de saque. Levavam pedras, levavam madeira, levavam outros materiais usados na construção à época. E vamos lembrar que, como o cativeiro durou 70 anos, muitas dessas pessoas que voltaram, eles estavam na casa dos 80 anos, né? Como era o caso do Ageu, que provavelmente tenha ido nessa primeira leva com Zorobabel, e havia muitos octogenários naquele grupo, que foi nos 50 mil pessoas, que se lembravam do templo de Salomão, da sua pujança, da sua glória, da sua elegância arquitetônica, da sua riqueza, de tudo aquilo que acontecia. E com isso, então, eles começaram a ter um desencorajamento para a construção daquele templo mais simples por Zorobabel direcionando eles. Isso foi um ponto. O segundo ponto que eles também fizeram, além de desencorajar os construtores e todo o povo que estava trabalhando, foram diminuindo seu interesse e falar, já que é isso mesmo, eu vou construir a minha casa, eu não vou dar atenção para esse templo. E abandonaram a construção, ou seja, abandonaram um projeto que era o projeto do Senhor para eles. Não foi correto. Deixaram de fazer aquilo que Deus havia determinado que fizessem. Então, não foi correto. Então, nós podemos dizer que a mensagem de Ageu se centraliza num ponto de não altere um plano que Deus dá a você para executar, né? E aquele grupo que voltou abandonou esse plano e precisou de Deus encorajá-los e exortá-los através do profeta Ageu. Bom, então, outro elemento, além do desencorajamento pelos mais velhos que se lembravam do tempo de Salomão, os samaritanos, que eram inimigos permanentes dos judeus, começaram a fazer provocações sobre a construção e desencorajar a construção, fazer escaramuças, derrubar parte do que eles faziam. A cidade não era murada, não tinha defesa, e eles não tinham uma boa infraestrutura militar, então eles não conseguiam se defender tão bem. E como eles estavam desunidos, porque cada um estava mais ou menos cuidando de si, os samaritanos se apoderaram disso, e além de criar escaramuças locais, eles escreveram uma carta ao rei de então, não era mais Ciro, já era outro rei, e disseram que não deveria deixar construir o templo, porque aqueles judeus eram pessoas ruins, pessoas que iriam criar problema para o rei, e com isso, então, ele não deveria deixar que eles se organizassem. O rei, então, caiu nessa conversa e mandou ordens para que, então, a construção do templo fosse suspensa. Mas nós vamos perceber que, nesse tempo, entrou um outro rei, que foi o rei Dario. E o rei Dario, então, ele resolveu fazer uma coisa politicamente que interessava a ele. Dario, então, tornou a região de Judá uma província do seu reino. Então, ela elevou o status da região de Judá
e aí ele conferiu a Zorobabel a função de que Zorobabel se tornaria governador. Josué continuou como sumo sacerdote, mas Zorobabel como governador, e ele ordenou então que o templo recomeçasse. Então esse templo foi recomeçado sob a orientação de Dario, né? E sobre a profecia, a fala de Ageu. Consequência, em 4 anos o templo estava reconstruído, e tudo aquilo que de retirada de bênçãos que o Senhor fez com as pessoas, com o povo, por causa da desobediência, veremos no próximo capítulo 2 que tudo foi resgatado. Então, eu fecho dizendo que nós tivemos, então, a presença de um profeta, que foi o Ageu, em que ele profetizou, encorajando o povo a retomar aquilo que eles haviam perdido anos atrás, que seria reconstruir o templo e retomar a adoração do Senhor no templo, como ele orientou. E que aquele templo que estava sendo construído tinha tanto quanto o mesmo valor de qualquer outro templo onde o Senhor pediu que fosse construído. Como foi então o tabernáculo, a tenda de Davi, o templo de Salomão, aí o templo de Zorobabel. Depois nós vamos ver em seguida, numa outra ocasião, que o templo de Zorobabel foi 20 anos antes de Cristo reformado por Herodes e se tornou o suntuoso templo de Herodes, do tempo de Jesus, né? E que também depois foi destruído, e o último templo que nós temos, que foi então instituído por Jesus, é que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Então nós vamos ver isso nessa sequência, mas vamos encerrar hoje então com a seguinte aplicação dessa instrução que está para nós no capítulo 1 do livro de Ageu. Primeiro, não devemos nos afastar de um projeto que Deus estabeleceu para nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós, toda vez que nos afastamos daquilo que Deus dá para nós, Ele não é obrigado a manter a sua mão e a sua bênção sobre nós. E Deus, de fato, castigou o povo pela desobediência. Castigou o povo porque não se entregou claramente para fazer aquilo que eles tinham ido a Jerusalém para fazer. E nós vamos, então, perceber que nós precisamos caminhar na direção de fazermos bem feito aquilo que Deus quer que a gente faça, porque nós já temos em nós a presença do Espírito Santo para nos direcionar, nos guiar, nos orientar e fazer com que a gente caminhe na direção e da forma que o Senhor quer que a gente caminhe. Então, vamos ler essa semana. Eu convido o livro de Ageu, o capítulo 1 pelo menos, ver lá como o Senhor trata o castigo e a retirada do castigo, como o povo respondeu ao chamado de Ageu e trabalhou intensamente na construção do templo. E se quiserem ter mais detalhes, leiam associadamente pelo menos o primeiro capítulo de Esdras. Aí nós vamos compreender perfeitamente em que circunstância se deu a profecia de Ageu, que já era um senhor, provavelmente de 80 anos ou mais. Então ele era criança quando foi levado para o cativeiro, então certamente ele se lembrava pelo menos vagamente do tempo de Salomão, mas ele não usou a comparação que outras pessoas do seu tempo utilizaram. E ver que
Ageu, também uma lição interessante que serve de aplicação para nós. Ele veio, fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, liberou a profecia que Deus mandou ele liberar e sumiu de cena, porque Deus não tinha mais um propósito direto para ele enquanto profeta. E entregou essa função a outros, como nós vamos ver que foi com Zacarias. Mas, no momento, vamos ficar presos nisso. Nós temos uma missão e se nós nos afastamos dela, nós temos uma orientação do Senhor, se nós nos afastamos daquilo, vamos nos arrepender, vamos retomar para aquilo que Deus nos orientou para fazer, vamos reconstruir, né, simbolicamente esse templo, que é o nosso compromisso com o Senhor, e prestar culto a Ele nesse contexto, em obediência, em respeito, cumprindo aquilo que Ele tem para nós. Eu desejo uma boa semana para todos, um abraço, obrigado, e na próxima ocasião nós vamos retornar aqui para expandir um pouco mais sobre o capítulo 1 e certamente iniciarmos ou concluirmos o capítulo 2. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma semana segura diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo agora com a pandemia. Sejamos cautelosos e que o Senhor abençoe a todos. Um abraço. Pai amado, muito obrigada por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigada porque podemos te chamar de Pai. Muito obrigada porque fomos comprados pelo precioso sangue do teu amado Filho Jesus. E é neste espírito de gratidão que eu te agradeço pela vida dos queridos irmãos Kênio e Isaura. Que o Senhor os abençoe com paz e muita saúde. Agradeço porque o Senhor os tem guardado e protegido neste tempo de dificuldades e incertezas. Que essas bênçãos sejam estendidas a todos seus familiares. Em especial, Senhor, eu te agradeço pela vida do Eli, o escolhido do Senhor para ser o meu marido, companheiro, amigo e irmão em Cristo. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre a vida dele, renovando-o a cada manhã e fazendo com que ele cresça mais e mais na sua vida espiritual. Que a vereda do Quênio, Isaura e Eli seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mais uma vez, Senhor, muito obrigada pela vida dos meus queridos irmãos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica
Amém, graças a Deus. Eu despeço aqui, irmãos, deixando a paz do Senhor com todos vocês. Fiquem firmes, não desanimem, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.